lado da tela. Como a gente tem costume de se apresentar antes de iniciarmos, né, o bate-papo descontraído, para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Marash Chitan, dirijo aqui o agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, ou mais conhecido como a UEA. Hoje voltamos naquele quadro, né, que parece que tem nos relacionados bem aí com o público que nos acompanha, que é Pergunte ao Sacerdote. E é sempre bom frisar, né, que, tal como nos propomos no início desse quadro, que a gente nunca estendesse demais no vídeo, para não ficar um vídeo cansativo. Então, o lema é perguntas curtas, respostas rápidas. E como a gente vem fazendo, né, só para a gente se posicionar, hoje é dia 1º, né, de setembro de 2018, e nós damos aí sequência então a esse quadro. Temos aqui um caderninho onde anotamos as nossas perguntas, e hoje nós vamos iniciar com 3 delas. Se o tempo do vídeo nos permitir, a gente avança, tá? A primeira pergunta nos é feita aqui pelo Gabriel Carlos Souza, não quis falar de onde que é, mas ele nos pergunta: as pombagiras estão ligadas somente à linha ou vibração original de Iemanjá? Ou existe uma pombagira respectiva para cada linha? Uma pergunta inteligente, uma pergunta até muito propositada, né, para nós que estamos nessa linha de esclarecimento espiritual. Não, as pombagiras especificamente estão ligadas sim, no seu aspecto essencial, exclusivamente à vibração de Emmanuel, mas na contraparte astral. Então, quando a gente evoca o orixá e a contraparte astral, né, sempre é bom lembrar daqueles Exus que a gente chama de indiferenciados. Então, nós temos Alaxuru, Nogoi, Suxô, Gnash, Miruí e a Sirília Yanamei. Então, a contraparte de Iemanjá é a Inamei. E a Inamei tem 7 chefes, né, de legião, que a gente chama de Exus cabeça grande, ou aqueles que comandam toda a linha vibracional nas suas correspondências de cruzamento. E quando nós falamos de correspondência de cruzamento, é oportuno lembrar, né, que os outros orixás também têm suas correspondências, né, tais como Sete Encruzilhada, Tranca-Rua, Marabôs, Tiramundo, Pinga-Fogo, Tiriri e a própria Pombagira. E as entidades, né, que são chefes de legião dessa vibração, que são 7, né, começando lá, até não vou falar todos os nomes aqui, mas Exu Maré, a Macangira, Exu Gererê e assim por diante. Então as 7 chefes de legião, elas fazem os seus entrecruzamentos. E para que ocorrem esses entrecruzamentos? Para haver um perfeito equilíbrio da contraparte astral da Umbanda, que é a Quimbanda. Então, se a gente pensar pelo lado específico da vibração, todas as pombagiras, embora elas recebam nomes diferentes, nomes de guerras, né, representando a vibração da contraparte astral de Yanamei, elas autenticamente respondem aos mentores de Iemanjá. Só que, se a gente fala em entrecruzamentos, então automaticamente elas não são exclusivamente da vibração de Iemanjá, porque se elas entrecruzam com a contraparte astral de Ogum, que é Tranca-Rua, contraparte astral de Xangô, que é Giramundo, então há um perfeito equilíbrio. E é exatamente esse perfeito equilíbrio que dá aí, né, o sistema de equilíbrio das balanças dos polos opostos, né, que a gente chama de Umbanda e Quimbanda. Né? Eu espero que tenha respondido aí ao Carlos Gabriel a sua pergunta. É lógico que dá para a gente tecer aqui mais outros comentários. A segunda pergunta é uma pergunta que também é muito interessante, né? Ela é feita pela Inácia Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela pergunta: o que falta para a Umbanda esotérica ser mais divulgada e conhecida? É uma pergunta bastante ampla, né? Particularmente, eu penso que falta um pouco mais de ousadia, né, daqueles que de fato possuem capacidade e poder de divulgar a Umbanda com seriedade. A gente tem acompanhado aí alguns vídeos divulgados por irmãos que se dizem umbandistas, a gente vê muita coisa que foge, né, do bom senso. E então o que falta para a gente, primeiramente, ter esse respaldo para que a Umbanda de fato ela seja tanto divulgada quanto conhecida? Primeiro, a seriedade de quem divulga as coisas da Umbanda. Isso é inquestionável. Em segundo aspecto, a capacidade daqueles que divulgam, porque nem todos que divulgam estão à altura, de fato, de poder externar uma opinião da Umbanda, envolvendo um todo, mas com uma opinião muito retrógrada, muito pessoal, muito individual. E o fundamental, como eu disse, é ser ousado, né? Às vezes a gente vê os umbandistas muito tímidos, em especial os sacerdotes, os chefes, né,
os babás e terreiros assim, muito escondidos, parece que tem medo de assumir de fato aquela religião que eles representam. E aí eu mando, né, na minha modesta opinião, eu acho que a gente não deveria ter esse receio, até porque estamos guarnecidos, guardados, escudados, né, pela própria Constituição que permite a liberdade de culto. Nós não vivemos mais uma ditadura. Agora, por outro lado, como um sacerdote dirigente de uma casa, vocês já devem ter me visto aí falar várias vezes, é essencial que a gente se prime pelo esclarecimento espiritual. E esse esclarecimento espiritual, segundo a nossa visão, deve começar dentro dos ambientes que praticam a Umbanda. E a gente percebe que ainda falta muito isso, essa responsabilidade dos sacerdotes, né, para com os seus seguidores. Eu digo no aspecto interno, ou seja, os seus discípulos. E aí sim, tendo essa base boa, eu acredito que qualquer discípulo pode, inclusive, divulgar a Umbanda, desde que tenha responsabilidade, que saiba do que está falando e de como está falando. É fundamental para que a gente seja conhecida, mas isso só virá através da divulgação. E hoje a gente tem aí inúmeros meios, né, de comunicação e divulgação da nossa fé, da nossa crença, dos nossos trabalhos que acontecem espalhados pelos vários e inúmeros terreiros pelo nosso Brasil. Então é isso. Eu sei que tem pessoas que têm afinidade em escrever, outras têm afinidades em falar, outras têm afinidades em provocar o público através da arte. Então nós temos inúmeras formas de divulgar. Mas o que falta é isso. Um pouco, penso eu resumidamente, um pouco de ousadia, de seriedade e principalmente de conhecimento. Sem isso, não dá, a gente cai no descrédito, né? Então é isso. Espero também que dessa forma eu tenha respondido aí a pergunta da Inácia, né, de Poços de Caldas. E a outra pergunta que nos é feita pelo Ruberval, de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele nos pergunta: qual a melhor dica para que o médium possa seguir firme no compromisso assumido com os mentores que o assistem? É uma pergunta que também denota de nossa parte um respeito, até mesmo na colocação de como nós entendemos que deve ser respondida essa pergunta. Porque, olha só, quando pergunta-se qual a melhor dica para que o médium possa seguir firme no seu compromisso assumido e com os mentores que o assistem, essa pergunta para nós ela é uma pergunta composta. Então, para que ele possa seguir firme com os compromissos, isso depende da casa que ele está vinculada, da envolvência dele com aquilo que ele de fato busca, com a responsabilidade dele para com esse compromisso e principalmente para com os mentores que o assistem. Então é uma pergunta com um leque bastante aberto. Eu vou dizer o seguinte: eu acho que a melhor dica, eu até me sinto muito à vontade de responder essa pergunta, porque eu já venho falando isso nos outros vídeos. A nossa casa, ela segue a Umbanda de cima para baixo. Isso é fundamental. Então, se a gente quer, de fato, receber uma dica boa para ser um bom médium, é isso. Sempre estar atento ao que pede a espiritualidade, o que ordena a espiritualidade. E a gente vê hoje muitas pessoas fazendo aquilo, querendo ser um mentor, inventando coisas que não são da espiritualidade. E isso vira uma consequência, uma bola de neve. Então, Umbanda de cima para baixo é sempre a melhor dica. Escute o que a espiritualidade tem para falar. E sempre com honestidade, procure sempre trabalhar com dedicação e, acima de tudo, a disciplina. A disciplina é fundamental. E hoje a gente vê que cada médium, né, quando ele não é bem orientado, ele quer fazer aquilo que ele pensa. Então ele ainda nem passou pela fase, talvez, de discípulo e já quer ser mestre. Ou seja, está numa fase de aprendiz, mas já está querendo ensinar. Então isso é muito complexo. Agora, cada casa tem o seu perfil, né, doutrinário, e eu penso que cada casa deve ter aí a sua proposta essencial, né, para que aqueles que a seguem possam levar avante o seu compromisso, principalmente com aqueles espíritos que estão vinculados com aquela comunidade. Aqui no caso do OEA, como eu disse, nós temos uma estrutura que foi passada diretamente pelo plano espiritual, mais especificamente pelo caboclo coral, e onde ele resume, sintetiza todo o saber dele em 5 palavras básicas: dedicação, honestidade, disciplina. E aí ele vai e fala, para a gente se relacionar fora do tempo com os outros que nos procuram, a gente precisa de tolerância e cooperação. Então essa estrutura a gente segue aqui no OEA. Eu espero que com essa dica, se alguém achar que pode ser levado a contento essas dicas, que fique à vontade e comece a adaptar, né, esses saberes à sua casa. Bom,
nós vamos aqui responder uma última pergunta para o vídeo não ficar muito extenso. E é uma pergunta que nos foi feita, né, eu até disse, parece que no vídeo anterior, por alguém que tinha, pelas perguntas que ele fez, tinha algum fundamento ou já tinha bebido em alguma informação que o vinculava, né, ao esotérica, dado a forma como ele colocou as perguntas. Então hoje a gente vai aproveitar aqui e responder mais uma pergunta do Leonildo, né, de São Paulo, capital. Que ele pergunta, aliás, essa aqui eu vou deixar por último, eu vou nessa aqui. O que é Aruanda? É uma pergunta muito direta, né? O que é Aruanda? Bom, a Aruanda, eu acredito que muitos outros irmãos, ou até mesmo sacerdotes, né, que estão vinculados ao Umbanda, já devem ter respondido. É a pátria de todos os orixás, a pátria da luz, o reino iluminado dos orixás já evoluídos e assim por diante. Mas a gente gostaria de ser um pouco mais técnico nessa pergunta. E aqui eu vou dizer o seguinte, né, quando a gente vai responder o que é Aruanda, ela evoca aí um linguajar antigo, né? Araruanda. Então, Ara é luz, Uanda é cidade. Então, na tradução do Abaerengo ou do Inhengatu, que são as línguas sagradas, né, faladas pelos mentores nossa querida Umbanda, e aí relacionando aí, né, silabicamente essa palavra, dividindo ela nos dois aspectos, a gente consegue buscar através aí das informações que já tivemos ou que estão esclarecidas em alguns livros sérios, né, que a tradução literal é essa: pátria da luz. Ara é luz, Auanda é cidade ou pátria. Então, pátria da luz ou cidade da luz. Para ser mais específico no campo espiritual, essa cidade, segundo informações dos mentores, ela está situada na 7ª dimensão mais iluminada. Ou seja, é como se a gente contasse 7 faixas vibratórias dimensionais diferentes, com densidades espirituais diferentes. Aliás, densidades espirituais diferentes, não. Densidades energéticas diferentes. Começando aqui da nossa superfície, a gente for subindo. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª, a Aruanda está sintonizada lá. E essa cidade, ela possui correspondências, né, de comunicação estruturantes de todo o movimento umbandista, que são as chamadas cidades sagradas, né? Dentro da Aruanda, que é uma pátria, existem outras 7 cidades. E que cidades são essas? A de Tembetá, a de Juremá, a de Iacutá, de Inaiá e assim por diante. Então, dentro dessa pátria, existem mais 7 cidades, que é exatamente a correspondência com os orixás e com todos aqueles mentores, né, que atuam nessa faixa da corrente astral de Umbanda. É lógico que essas cidades, elas conseguem refletir a sua luz e ter subpostos, né, assim a gente poderia chamar, nessas outras dimensões. E a maior prova disso, que todo o templo, né, físico, quando ele é estruturado, tem ordens de direito de trabalho que vem por um mentor, essas ordenações estão vinculadas a uma dessas cidades no astral que estão vinculadas à Aruanda. Então existe uma correspondência desde o aspecto mais sutil de lá até o aspecto mais denso de cá. E o mais interessante, né, essa pátria da luz, ela, na verdade, ela é um colégio iniciático, né, principalmente para aqueles que já desencarnaram, já deixaram a dimensão física, muitas vezes servindo, né, a Umbanda, embora a gente possa vincular, né, esse serviço somente de 1908 para cá, mas isso não é verdade, a Umbanda é ancestral. Então existe aí, né, uma vinculação desses mentores desde as primeiras raças, né, que habitaram o nosso planeta, que começou, né, com a pré-adâmica, que é a adâmica, aí vai passando até chegar a nossa atual, que é a ariana. Então esses seres, à medida que eles foram vinculando, né, a protossíntese cósmica com a protossíntese religio-científica, eles foram se posicionando nessas cidades e servindo, né, a ordem dórica, né, que está ao comando do Cristo, o nosso Shivara, o Naraya, o Cristo iniciado, para a Umbanda popular, o nosso Baal Shalom. Então existe sim essa vinculação, existem, né, toda essa ciência, né, por trás dessa pátria de luz que é a Aruanda. Bom, eu espero que eu tenha respondido, né, ao irmão Leonildo, capital, né, São Paulo, dentro das 5 perguntas que ele nos fez. Essa é a 5ª, então essa é a 2ª, né, que a gente responde, mas completa o rol das 4 que nós vamos responder hoje. Muito obrigado mais uma vez pela paciência, né, pela confiança, né, estendida a nós, e nós, em nome, né, do AUEA, agradecemos mais uma vez
né, pelo contato, pela oportunidade. Araruã, Saravá.